Você já se deu conta de que os tiozinhos, vovôs e vovós de hoje são bem diferentes do estereótipo do vovô e da vovó que foram criados na sua cabeça? Se você ainda não se deu conta disso, bora conversar sobre esse assunto tomando um café com o pai, da Maria Paula. Esses dias eu estava assistindo uma apresentação que rolou no Festival João Rock com um dos grandes ícones da música, da atuação, das artes brasileiras em geral, Tony Tornado. O cara tá com 95 anos e com essa disposição toda mostrou porque ele é uma das grandes referências da música brasileira. E isso me fez pensar como um cara que já passou dos 55, mas que ainda não chegou aos 60, como é que vai ser a próxima geração de idosos? Porque ela já está aí, ela já está mostrando a sua cara. E essa nova geração de idosos, alguns já estão na terceira idade, outros estão chegando bem perto de lá, ela se veste, fala, se comporta de uma forma muito diferente daquele padrão de vovozinho que a gente aprendeu a identificar nas ruas. Aquela calça tradicional, sempre com uma camisa de botão, cores neutras. Mesmo quando está com o visual totalmente despojado, passa uma ideia de seriedade muito grande. Pois é, essa geração de idosos que já está no inconsciente coletivo é a geração dos boomers, todos aqueles que nasceram antes dos anos 60. Mas parte da atual e da próxima geração de idosos já pertence à geração X, aquela que nasceu entre 1965, mais ou menos, e 1980. Uma galera que viveu uma realidade e que teve influências bem diferentes dos seus pais. Essa geração X foi a que deu origem aos atuais millennials e a geração Z, que muita gente da minha geração vem se acostumando a chamar de geração mimizenta, mas não consegue entender muito bem que o comportamento de cada geração é o resultado das experiências que eles vivem. E o engraçado é que de vez em quando a própria garotada da geração Z vem criticar a postura da turma da geração X que está chegando à terceira idade. Falam de velhos infantilizados, vovô garoto, ou nos tratam como se a gente estivesse numa eterna crise da meia-idade. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer algumas críticas a um comportamento um pouco infantil de um aluno do ensino médio e ele, para tentar rebater, já que ele não gostou muito do que eu falei, disse que, que legal isso, vindo de um cara que usa camisetas de Star Wars e de personagens de quadrinhos. Na hora, a única resposta que eu consegui dar a ele foi que, pelo menos, eu mesmo pagava pelas minhas camisetas. Não consegue aceitar facilmente a ideia de verem caras dessa geração, que vai ali dos 45 anos de idade até os 60, 60 e poucos anos, andando de moto, andando de skate, pedalando, praticando esportes, frequentando as academias e fazendo musculação, ouvindo rock and roll. E quando eu olho para tudo isso e penso nessas críticas, as quais eu já estava quase cedendo, por sinal, visto que eu sou motociclista, faço musculação, carrego um monte de tatuagens pelos braços e sou integrante, vocalista de 2 bandas de rock and roll. A Filhos da Maldita, que faz uma homenagem à antiga Rádio Fluminense, a primeira rádio de rock and roll do Brasil, um ícone dos anos 80 e que marcou bastante essa geração X, que nessa época estava ali entre a adolescência e o jovem adulto. E a outra banda se chama Independência, onde a gente também faz rock and roll, só que o rock and roll nacional, e também temos um show específico fazendo um grande tributo ao Capital Inicial, uma das maiores bandas dessa época. Isso além de ter um canal no YouTube, fazer vídeos bem-humorados com os meus alunos pro TikTok, pro Instagram e postar coisas da minha vida, do meu dia a dia e minhas opiniões nessas redes sociais. Eu sou muito influenciado pela ficção científica, pelo cinema, pela cultura pop dos anos 80 e 90. E até hoje, como boa parte da minha geração, eu também jogo videogame. Então esses meus comportamentos me aproximariam muito mais da geração millennial do que necessariamente da geração dos meus pais. A minha geração nasceu analógica e hoje está quase que totalmente adaptado ao mundo digital. Alguns não se adaptaram muito bem, parece que caíram ali numa espécie de vórtex que puxou os caras para baixo, para um estranho tipo de conservadorismo no qual eles se portam muitas vezes
como a galera da geração millennial, mas querem se dizer conservadores e defensores da moral. Isso por conta do fenômeno das bolhas sociais, das redes, que a gente viveu passo a passo. Então muitos de nós se adaptaram um pouco melhor a isso tudo do que outros. Nós vivemos o auge do rock and roll, a ascensão do pagode, do axé, todos ali na sua essência. Mas a gente parte de uma geração que viveu muitos problemas, viveu um Brasil muito diferente do atual, um Brasil de profundas crises econômicas, de inflação altíssima, de produtos caríssimos, tecnologia quase que inacessível. E a gente observou essas transformações até que tudo isso mudasse e chegasse bem próximo do que a gente tem hoje. Sim, nós somos esse híbrido do velho com o novo, com muito mais referências do novo do que do velho. E se isso incomoda você, cara, eu sinto muito, porque a maioria de nós não está disposta a se transformar de uma hora para outra no tiozinho, na tiazinha, no vovozinho e na vovozinha do passado. Eu visto camiseta, jeans e tênis, mas quando é preciso, eu também visto um terno. A nossa geração, a próxima geração de idosos, é bastante adaptável, porque a gente conviveu com a dureza dos anos 80 e as dificuldades, principalmente do ponto de vista econômico dessa época. A gente estudou e se inseriu no mercado de trabalho de muita dificuldade, de muita dureza, e foi obrigado a se adaptar às mudanças que foram impostas pelo tempo. E é essa a nossa essência, a essência da adaptação, mas também uma essência que veio lá dos anos 70 e principalmente dos anos 80, a essência da busca pela liberdade. Porque ao mesmo tempo a gente está falando de uma geração que saiu de um período de muita dureza do regime ditatorial para uma democracia, e no qual muita gente de início não soube nem lidar com essa liberdade toda. O que eu posso dizer para finalizar esse vídeo é: acostumem-se à ideia de uma nova terceira idade, porque as nossas referências de sociedade, de cultura, de tecnologias e etc. são bem diferentes daquelas que foram vivenciadas pelos nossos pais, pelos seus avós. Você já deve ter visto como a geração de adolescentes e jovens adultos tem dificuldade de lidar com adversidades ou mesmo com não como resposta. Mas esse corte geracional e como nós chegamos a isso vai ser papo para uma outra conversa e um outro café com o pai da Maria Paula. Um abraço e até o próximo cafezinho.